eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 versículos do Evangelho. O primeiro está em João 6, você pode abrir lá. Se você está com a Bíblia de papel, que é tão gostoso ter a Bíblia de papel, né, gente? Eu digo o seguinte: não dá para enfiar na cabecinha de um filho, de um neto, que ele tem que amar a Bíblia se ele só vê você com celular. Aplicativo de celular não ensina a criança a ler a Bíblia, viu? A criança não tem essa capacidade de fazer relações entre Bíblia e celular. Bíblia é para assistir vídeo, para telefonar para uma criança. Então eu quero desafiar você. Mas eu não tenho filho nem neto, pastor. Mas nós temos um ambiente aqui de criança. Criança é bom que ela veja a Bíblia na mão, tá bom? Para você poder também presentear o seu filho, seu neto, seu sobrinho com uma Bíblia, conforme ele vai crescendo, vai saindo das figurinhas para ir para a Bíblia de texto, né? E ela vai aprender a ler a Bíblia. Que bênção é isso. Muito bem, João capítulo 6. Esse é o primeiro texto. Se você já quiser com a sua Bíblia aí reservar o outro texto, você já pode procurar, é Mateus 26. Então é João 6, Mateus 26. Enquanto você está procurando, eu vou introduzir rapidamente o nosso tema de hoje. Nós, certamente, fomos impactados, abençoados com a palavra do Dr. César, que foi esse tema aqui que você está vendo na semana passada. Se você não esteve aqui, é bom você ir lá no YouTube, assistir as pregações. Foram 3 pregações sequenciais, sábado, 2 domingo. E o tema dele foi profundidade, porque foi a conferência que deu início para o nosso ano, não é? Você sabe disso, eu falei sobre isso semana passada. Mas agora eu queria ir um pouco mais profundo nesse tema, nessa palavra, porque às vezes ainda não ficou claro o que é que nós vamos falar, o que nós vamos compreender da Bíblia, o que nós vamos estudar sobre o tema profundidade. E eu queria então, nós queríamos hoje apresentar a vocês algumas palavras que explicarão ou alargarão ou aprofundarão, como você queira, esse tema durante o ano. São palavras que virão no decorrer do ano e você vai entender um pouco mais já já. Então, o primeiro texto é João 6. João 6, do versículo 14 e 15. O contexto aqui é que Jesus havia multiplicado pães. E ele então, depois da multiplicação dos pães, que foi a primeira, ele fez 2, ele ficou muito repentinamente famoso. A fama de Jesus para aquelas pessoas, daqueles vilarejos ali, foi muito rapidamente estendida. Olha o que aconteceu, versículo 14. Agora, compreendendo o contexto, fica mais fácil. Versículo 14: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer. Você pode ler comigo o que é que o povo começou a dizer? Leia em voz alta. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sem dúvida, certeza, porque o que ele acabou de fazer alimentou a multidão, milhares de pessoas. Versículo 15: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabendo Jesus que queriam proclamá-lo, colocá-lo como rei, ele deixou todo mundo, inclusive os discípulos, e foi para um monte sozinho. Agora vamos para Mateus 26, 36. Mateus 26, versículo 36. Aqui o contexto é totalmente diferente. Jesus tinha acabado de servir a ceia para os discípulos. Era a sua última noite vivo na terra, corporalmente vivo. Ele ia enfrentar a cruz no outro dia. E ele então termina a ceia, a sua alma está em tristeza profunda, e ele toma uma decisão. Ele vai para um outro monte, não aquele lá da multiplicação dos pães,
mas o monte chamado Getsêmani, que fica em Jerusalém. Veja o que diz o texto. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou ali orar. As duas experiências de Jesus, tanto a primeira, logo no início do ministério, lá nos primeiros meses de ministério, quando ele multiplica esses pães e peixes e vai para a montanha, vai orar sozinho, como a segunda, lá no Getsêmani, também fala de um tempo de Jesus de oração. Nessa história, nós vamos tirar algumas palavras que vão ajudar a gente a entender o texto da profundidade. A primeira palavra que eu quero apresentar para você hoje é a palavra intimidade. A intimidade de Jesus com o Pai. Intimidade explica o nosso tema profundidade. O que nós queremos dizer com isso é que durante este ano a nossa ênfase será muito grande na nossa intimidade com o Pai, na nossa vida de oração, na nossa vida da palavra, nas experiências com Deus. Daqui a pouco você vai ouvir um testemunho, nós vamos ouvir um testemunho de um adolescente. Jesus se retira sozinho. No primeiro momento, lá no início dos 3 anos, ele se retira num momento de fama. No segundo momento, no Getsêmani, ele se retira num momento de dor, de angústia, de perseguição. Então, o primeiro momento da popularidade, o que ele faz? Ele se afasta e vai orar. No segundo momento da perseguição e da dor e da angústia, da morte, ele se afasta, leva com ele os discípulos e também vai orar. Veja a perspectiva de Jesus. Ele na fama poderia ter usufruído a fama para pregar, por exemplo, para fazer uma coisa que seria boa, não seria ruim. Ele aproveitar aquele momento e dizer: vamos aproveitar essa onda de gente que está aqui, sentem todo mundo aqui que eu vou ficar ensinando vocês durante o dia inteiro. Mas ele não faz isso. Ele foge da fama, porque ele quer ter intimidade com o Pai. No segundo momento ele poderia: olha, eu vou ficar aqui no meu canto triste, eu estou abalado, abatido. Ele chama os discípulos e vai passar o seu tempo de oração. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus está baseada em alguns pilares. Há um título, e nós vamos começar a estudar esse tema daqui 2 semanas, depois do feriado, no outro domingo, daqui a 15 dias. Esse tema é disciplinas espirituais. Quem já ouviu falar essa frase? Já viu alguma coisa sobre disciplinas espirituais? É uma coisa nova para muita gente. Disciplinas espirituais, um exemplo delas é a oração, é a meditação na palavra, é o jejum. Nós vamos enfatizar esses temas e essas práticas que são chamadas no mundo todo, em muitas igrejas, como disciplinas espirituais, porque nós entendemos que não teremos profundidade se não tivermos intimidade com Deus. Porque a nossa tendência natural é sermos superficiais. Se eu fizesse uma pergunta aqui a você, e eu pedisse para você falar, como foi o seu último momento de oração? Não aquela oração que naturalmente você deve fazer na refeição, porque a oração da refeição ela é uma oração de gratidão e ela é rápida. Mas eu quero me referir a um momento de oração que você teve durante a semana, sozinho, lá no seu quarto, lá no seu ambiente mais íntimo. Como foi, a pergunta é, como foi esse momento de oração?
Você, na régua de medir intimidade com Deus, você colocaria a sua oração nesta régua de 0 a 10? Você diria que ela está onde? Na intimidade com Deus. Pastor, eu nem sei como responder essa pergunta. Eu vou te ajudar. Se a sua oração, se a oração de uma pessoa que se identifica como discípulo de Cristo, como cristã, ela gasta mais tempo nos seus pedidos e necessidades, ela não é uma oração de intimidade. Basta você ler, ouvir ou lembrar-se da oração do Pai Nosso. Tem um pedacinho de pedido lá? Tem. Mas ela é uma oração de adoração, ela é uma oração de reconhecimento da presença de Deus. Jesus ensina a caminhar na oração não como uma lista de pedidos que vão sendo feitos a Deus. Como foi? Como tem sido, talvez? Se você não lembra da última, como tem sido a sua vida quando você ora? Como tem sido a sua oração? Talvez poderia fazer uma outra pergunta para ajudar a clarear ainda mais esse tema da intimidade. Muitos anos atrás, um amigo meu me fez uma pergunta. Ele disse assim: Evandro, qual foi a última palavra de Deus que você recebeu dele para a sua vida? Eu não entendi bem a pergunta na hora, talvez você também precise um pouco mais de esclarecimento. Ele disse: quando foi a última vez que você leu a Bíblia, você abriu a Bíblia, e aquele versículo, aquele texto, aquela palavra, aquela expressão, saltou aos seus olhos e você disse: Deus está falando comigo? Quando foi a última vez que você teve esta intimidade com a Bíblia aberta e você pedindo ao Espírito Santo: fala comigo, Espírito Santo, e você ouviu Deus falando na sua alma, no seu espírito, você abriu o seu coração e disse: Deus está falando comigo? A nossa tendência natural é a superficialidade. A gente lê a Bíblia no nível rotineiro da superficialidade, apenas para conhecer a história, apenas no nível de observador, quem observa o texto, quem compreende até o texto. Eu compreendo o texto, mas eu não recebo essa palavra de Deus baseada no texto. E é isso que nós estamos pensando durante este ano. Por isso, na outra semana, quando nós começarmos a falar sobre oração, sobre jejum, irmãos, eu quero convidar você desde agora a dizer: eu quero intimidade com Deus, talvez uma intimidade que eu nunca desfrutei. Nunca desfrutei. Eu não sei qual é o seu, como você se avalia, como é que você olha para você mesmo, nesta vida da comunhão com Deus, mas eu quero convidar você a ir além, ir adiante, você se dispor como membro desta igreja, ou alguém que venha a esta igreja, porque este é o nosso chamado, irmãos. Eu quero dizer, é para esse caminho que nós vamos este ano, é o caminho da intimidade, da transformação, de quem senta aos pés de Jesus para ouvir. Deixa eu terminar esse aspecto da intimidade, lembrando um versículo que é bastante conhecido do Salmo. Salmo 25, versículo 14, diz assim, em algumas Bíblias diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revela a sua vontade. Lembra desse Salmo? Salmo 24, versículo 14. A intimidade do Senhor. Esta palavra intimidade no hebraico é uma palavra pouco usada na Bíblia, muito pouco usada. É a palavra usada para segredo. Porque a gente, quando fala em intimidade, nós já pensamos em intimidade de amizade ou intimidade sexual. A palavra sodi é a palavra para segredar. Sabe quando você fala um segredo no ouvido de alguém?
É este significado. Então vamos ler novamente pensando nisso. Diz assim: os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revela a sua vontade. Segredo do Senhor não é para aqueles que estão ouvindo à distância. A ideia de uma conversa próxima, aquela conversa da família, que só a família escuta o assunto, que ninguém deve entrar, ninguém deve saber o que está sendo discutido, conversado. É o segredo de alguém que é próximo, que quer proximidade e intimidade. Quando Deus segredou ou falou um segredo, Deus não é um Deus de mistério. Ele revela todas as coisas, mas Ele revela para quem tem ouvidos, para quem está próximo. Religiões de mistério não tem nada a ver com cristianismo, onde a pessoa vai descobrindo os segredos, os mistérios. Mas Deus quer ter filhos que querem estar atentos ao ensino, atentos à correção, atentos à voz do Espírito Santo e assim por diante. É para isso que eu quero chamar você. Quem responde amém a essa intimidade? Quem deseja isso? Você está satisfeito com a sua superficialidade? Se alguém te perguntar, agora dos próximos dias, qual foi a última palavra que Deus falou ao seu coração, você ter uma palavra. Eu tinha lido no dia anterior, quando esse amigo me perguntou, Deus tinha falado profundamente comigo naquele dia, e eu disse para ele: Deus falou comigo. Aí ele me disse, ele é um pastor mais velho, né? E ele me disse: essa pergunta eu faço para muitas pessoas, e não é fácil encontrar alguém que diga: ontem eu ouvi Deus falando comigo lendo a Bíblia. Eu quero convidar você para ter essa resposta. Amém? Quero convidar você a orar. Abaixe sua cabeça. Superficialidade não é para aqueles que conhecem a Jesus. Superficialidade não é para aqueles que se dizem, que se identificam como discípulos de Jesus. Então eu faço convite a você, agora mesmo, um convite a você. Diga para Deus: Senhor, eu quero crescer na intimidade. Quero crescer na intimidade. Esse é um tempo de oração, irmãos. Nós estamos ainda no começo do culto. Esta é a primeira palavra que eu quero apresentar para você. A igreja, enquanto você é de cabeça baixada, é um grupo de pessoas muito variadas. Nós somos um ajuntamento muito heterogêneo. Há todo tipo de discípulos de Jesus aqui, e todos são bem-vindos. Aqueles que são muito novos na fé, muito inexperientes na fé ainda, aqueles que já têm anos de caminhada com o Espírito Santo, com transformações, com mudança de vida. É para esse grupo que nós estamos dizendo. Não importa se você é neófito, é novinho ainda, não conhece quase nada da Bíblia, você nem sabe orar ainda. Esse ano vai ser um ano de mudança para a sua vida, se você deseja. Não importa se você é uma pessoa experiente de muitos anos, talvez o seu nível de intimidade esteja muito baixo, apesar de tantos anos de vida com a palavra de Deus. Eu convido você para aceitar esse convite do Senhor. De cabeça baixada, nós vamos ouvir um cântico e vamos ter esse tempo de oração, tá bom? Quem sabe você está do lado de alguém aí da sua casa, ora por essa pessoa, ora com ela, põe as mãos aí no ombro do seu esposo, seu filho,
Diga: Senhor, faz um nível de intimidade com o Senhor lá na nossa casa aumentar muito esse ano. Faz isso, Senhor. Faz isso no meu casamento, faz isso no meu namoro, faz isso nas minhas amizades, Senhor. Põe amigos cristãos mesmo ao meu lado. Põe homens mais maduros, mulheres mais maduras ao meu lado, para que eu cresça na intimidade com o Senhor. Ouça essa canção. Queridos, se a gente pudesse descrever esse tema que eu falei agora, intimidade, em uma direção, a gente diria que é a direção vertical, para cima. A próxima palavra é na horizontal, para os lados, e a palavra é comunhão. A palavra é comunhão. A nossa igreja é uma igreja diversa. Talvez para você a grande maioria das pessoas que estão aí num raio de 3 metros ao seu lado, você não sabe o nome. Olha aí para as pessoas do seu lado. Talvez você não saiba o nome de 2 pessoas próximas a você. Não é verdade isso? Será que alguém sabe o nome de 6 pessoas que estão próximas a você? Alguém aqui sabe? Talvez ninguém saiba. Porque nós somos uma igreja que acolhe pessoas. Então aqui há pessoas, eu sei, que estão vindo aqui há 1 mês. Ninguém as conhece pelo nome, ou pouquíssimos. O Ministério de Integração que recebe lá na porta faz esse papel, mas como membros aqui assentados. Tem pessoas aqui que são membros dessa igreja há 80 anos, 90 anos, ela tem 95, essa igreja. Pessoas estão aqui há décadas, mas as pessoas estão aqui há 1 mês. Há pessoas que vieram aqui de igrejas as mais variadas, que se tornaram membros da nossa igreja, e você é muito bem-vindo. Mas nós temos que admitir que, como igreja, o nosso nível de comunhão está baixo. Eu não estou me referindo àquele nível de comunhão de cumprimentar, como alguns fizeram gentilmente, devem fazer mesmo, que bom que alguns fizeram, cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Esse é o nível mínimo, básico. Assim como participar da mesa daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, é o nível básico de comunhão. Identificar que este sangue de Jesus, simbolizado neste cálice de suco de uva, nos une, nos torna um espiritualmente. Isso é básico. Mas isso é comunhão num nível ainda elementar, superficial. O nível de comunhão que nós precisamos é o nível de comunhão quando somos úteis ou usados por Deus na misericórdia e graça dele para erguer alguém, para curar alguém. E você ouve a história de uma pessoa machucada, magoada, que vive uma tribulação, uma prova muito grande na vida dela, e aí você ouve essa história, põe a mão no ombro, na cabeça dela, e você ora por ela, e aquela pessoa diz: isso mudou a minha vida. Compreende isso? É o nível que você, homem, é capaz de conversar com outro homem e dizer: eu preciso muito que você ore por mim, porque eu estou vivendo uma tentação lá no meu trabalho, na área da sexualidade, ou na área das finanças, ou em qualquer outra coisa, estou com uma mágoa de uma pessoa, e aí você confessa esse pecado, e a pessoa ora por você, e Deus libera cura sobre a sua vida. Você entende isso? Esse é o nível de profundidade da comunhão. Comunhão profunda é isso. Comunhão profunda é quando você vê alguém indo por um caminho que pode gerar dor, tristeza, más decisões, problema na família, um homem, uma mulher, um jovem. Você tem a liberdade e a coragem de ser usado por Deus e dizer para essa pessoa: olha, eu tenho pensado em você, eu tenho orado por você, isso é verdade mesmo, e eu queria te dizer uma coisa. E você fala a voz
profética de Deus, você revela o coração de Deus para aquela pessoa, isso é profundidade. E não é dar cumprimentos aqui, boa noite, boa semana, não é? Como alguns dizem, se melhorar estraga, não é? Essas coisas assim que não tem problema falar isso, mas é muito raso, né? Se a gente só fica nisso, não é? A gente precisa ir mais longe. Jesus pegou os discípulos na sua hora de maior dor, e ele disse: vocês vão andar comigo, vocês vão lá orar comigo. É você ser este discípulo para alguém, como aqueles discípulos. Foram falhos, Jesus voltou, eles estavam dormindo, né? Mas é melhor ter alguém que dá uma cochilada de vez em quando ao seu lado do que não ter ninguém. Jesus estava pondo naqueles discípulos o DNA do que seria a igreja. Aqueles homens, aquelas mulheres que estavam com Jesus, naqueles últimos dias, servindo Jesus, aquele pessoal ia formar, ia dar origem à igreja. E sabe o que ele faz? Ele diz: eu vou ensinar vocês a terem comunhão comigo, na minha dor. Eu quero convidar você para isso. Comunhão na vida da igreja. Para isso você precisa se doar mais, precisa se abrir mais, precisa procurar alguém, precisa dizer: Senhor, me usa na vida de alguém. Está aí o acampamento final de semana, né? Adolescentes e jovens, a sua intercessão, o seu interesse. Você que vai para o acampamento, você que é jovem, adolescente, você que vai lá para servir, você vai com esse desejo de ser usado por Deus na vida de alguém que vai precisar da sua palavra, precisar da sua presença. Às vezes você está em dúvida: não sei se eu vou ou não. Pensa assim: alguém vai precisar de mim. Isso é uma igreja, profundidade em comunhão. Nós vamos tomar ceia agora. Sermos ministrados pelo amor do Pai. A primeira ideia que nos vem à mente quando nós falamos sobre profundidade é que você está em um elevado e você começa a descer, como um mergulhador que vai procurar as profundezas, os tesouros das profundezas do fundo do mar. E assim também queremos buscar aquilo que tem a ver com os tesouros do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Vimos que essa palavra profundidade, ela está também diretamente ligada com intimidade, está diretamente ligada com comunhão, e eu gostaria de convidar você agora a observar para o texto que você leu, de Mateus capítulo 26 e João 6,16, para a gente olhar o texto a partir da ótica de Jesus, nos dando uma outra palavra agora. Vimos que a intimidade tem o que mesmo? Como é que é a primeira pergunta? A primeira palavra que nós vimos é? Como? Intimidade. A segunda é? Comunhão. A terceira, direção. Direção de Deus para a sua vida. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, que marcam um homem e uma mulher de Deus, que tem íntimo relacionamento com o Pai, que tem profundidade nos seus relacionamentos com o Senhor e com aqueles que estão ao seu redor, são homens e mulheres que tomam excelentes decisões, que não precisam se arrepender daqui a pouco da decisão que tomou. Então, muitas vezes nós vamos chocar a nossa vontade, a minha e a sua vontade, com aquilo que é a vontade de Deus. Talvez a gente queira fazer o que eu quero, mas não o que Ele quer. O que satisfaz o meu desejo, não aquilo que satisfaz a vontade do Pai. Essa é uma oração que Jesus já nos ensinou a orar. Seja feita a sua vontade, a vontade que é dele, assim na terra como é feita no céu.
E não apenas e tão somente a minha vontade. Nós temos esse confronto agora, aqui, quando Jesus está no Getsemane. Esse texto de Mateus 26 nos ajuda a olhar que ele vai para a oração, ele vai para aquele momento tão angustiante, tão difícil para a sua vida, que a sua pele, a sua epiderme aqui começa a estourar pequenos vasos de tão intenso e sofrida que é aquela oração. E ele começa a suar, transpirar gotas de sangue, por conta da intensidade daquele momento, das coisas que estão passando no seu coração. A oração de Jesus é assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Por que Jesus consegue fazer essa oração? Pastor, porque ele é Jesus, né? Aí é fácil. Não, ele está vivendo a nossa luta, a nossa dor, as nossas dificuldades e as dificuldades que nós temos também. Só que Jesus trazia na sua mente, no seu coração, de quem ele era filho, a quem ele pertencia. Ele era filho de Deus, ele se encarnou com um propósito, ele transmitiu o propósito dele para os discípulos. Não é a primeira vez que ele fala sobre morte, mas ele tinha falado antes. Ele falou assim: olha, eu preciso ir para Jerusalém e lá o Filho do Homem vai ser morto. Os discípulos sabiam disso. Eu e você, quando temos os embates da vida, as decisões que eu e você precisamos tomar, nós não podemos nos esquecer que somos cristãos, que somos homens e mulheres que amam ao Senhor de todo o coração. A sua decisão não pode ser diferente daquilo que você é. Ela não pode divergir daquilo que você professa. Você não pode falar uma coisa e tomar uma outra decisão. A sua decisão tem que entrelaçar com aquilo que você crê e com aquilo que você fala da palavra. A sua decisão e a sua vida tem que glorificar o nome do Pai, o nome do Senhor. Uma outra coisa que está na vida de Jesus agora, para tomar decisão, é a oração. Ele vai orar, porque a carne dele queria outra coisa: passa de mim o cálice, eu não quero esse sofrimento. Mas a oração nos alinha com a vontade do Pai. Quando nós oramos, nós colocamos as coisas em ordens, porque nós oramos ao Senhor e nós precisamos dessa direção de Deus. A oração te ajuda a manter você exatamente no seu lugar e o seu propósito na direção do Pai. Você não pode tomar decisão sem levar os outros em consideração, certo? Já pensou nisso ou não? Tomar decisão por egoísmo próprio pode machucar quem está perto de você e quem está junto com você na jornada da vida. Por exemplo, quem que pode estar aqui e dizer assim: eu nunca passei por uma tentação meio esquisita, nunca entrou na minha cabeça um pensamento meio ruim, que eu tenho vergonha só de mencionar. Quem que está aqui que nunca passou por um desejo intenso no seu coração que poderia afetar diretamente quem está ao seu lado, esposo, esposa, filhos, filhas, mãe, pai, família, igreja, trazer vergonha para a igreja, trazer vergonha para o Evangelho? Quem nunca passou por isso? Mas a sua decisão tem que levar em consideração quem está ao seu lado. E Jesus chama, como o pastor Evandro falou, chama os seus discípulos para estar perto. Mesmo que de vez em quando dá uma canseirinha e o zoinho vai fechando, mas eles estão ali. Eu não posso tomar decisão sem levar em consideração o custo da decisão.
Você vai tomar decisões na sua vida hoje, amanhã, mas não pode esquecer de o quanto isso custa. O verso 45 de Mateus 26, ele diz assim: depois voltou os discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eu sei o que vai acontecer agora. Chegou a hora. O custo é partilhado. Quando uma família toma uma decisão ruim, quando um marido toma uma decisão ruim, um pai toma uma decisão ruim, pode afetar toda a casa. E talvez você conheça gente assim, talvez você seja assim. Eu já conheci pessoas que diziam assim: pastor, meu pai gastou toda a herança que ele tinha recebido, não deixou nada para nós, tomou decisões extremamente erradas, destruiu tudo que a nossa família tinha, e agora a gente tem que começar tudo de novo do zero. A decisão de uma pessoa afetou uma geração, 2 gerações, talvez 3 ou 4 gerações. Quando Jesus toma decisão, Ele não toma decisão para agradar pessoas. O texto de João 6,15, que nós já lemos, os moradores daquela região da Galileia queriam transformar Jesus no rei. Ó, que maravilha! E ele diz assim: não vou agradar o coração dessas pessoas, porque ainda não é chegado o tempo. Ele vai para a oração. Os discípulos, na hora do Getsemane, o Pedro já tinha dito assim: Senhor, tira essas coisas de morte da cabeça, vamos para outro lugar. O Senhor quer voltar para Jerusalém? Para quê? Vamos para outro canto. O Senhor é adorado e as pessoas gostam do Senhor em tantos outros lugares. Ao invés de ir para Jerusalém, vamos para outro canto. Pronto, fica tudo resolvido. Jesus não quis agradar nem aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, nem os seus discípulos. Viver a vida cristã, tomando decisões, vai levar você, decisões abençoadoras, buscar no Senhor a melhor decisão para a sua vida, e talvez fazer algo que você não deseja. Nossa sociedade hoje, ela é baseada no sentir. Se você gosta, não tem problema. Se você está se sentindo bem, não tem problema, mesmo que magoe outras pessoas, mesmo que fira outras pessoas, mesmo que passe por cima de outras pessoas, não tem problema, você pode fazer. Essa é o que a sociedade diz. Agora, o que o Senhor nos diz é que algumas vezes nós temos que fazer morrer a nossa vontade ruim, a carne que se levanta, tem que fazer morrer, porque se ela não morrer, corre muito risco de quem está ao nosso lado não suportar a caminhada junto comigo e junto com você. Você já deve ter ouvido falar dessas histórias, de gente que diz assim: pastor, não suporto mais. O cidadão é extremamente egoísta, ou a cidadã é extremamente egoísta, só pensa nele. Tudo que ele faz é só para o próprio umbigo. Não leva em consideração a nós, não leva em consideração a nossa vida. Quem já viveu debaixo do mesmo teto com algum tipo de vício, sabe o que eu estou dizendo. Seja do álcool, seja de jogo, seja de prostituição, seja de drogas, sabe o que é isso. É alguém que não enxerga mais nada e nem ninguém ao seu redor, só ele, ou só ela, o resto, que se vire. Eu e você precisamos orar por isso. Você precisa tomar decisões na sua vida. Você não sabe se casa, se compra uma bicicleta, mais ou menos assim. Decisões importantes na sua história, decisões que podem mudar o curso da sua história. Talvez você esteja até aqui, porque pela graça do Pai, Ele abriu seus olhos por algumas decisões maravilhosas,
E você consegue chegar até aqui. Mas ainda não acabou. Ainda teremos que tomar outras e outras e outras decisões. Nós estamos vivendo uma sociedade onde desmanchar, abandonar, ficar, deixar de lado, é um negócio muito fácil. Você vai ali, um negócio, já 2, 3 conversadas, já assina um papel e vaza. Pronto, acabou. E o restante, os que estão junto no barco, não quero saber. Eu tomei a minha decisão e pronto. Talvez seja hoje, agora, uma boa hora de você rever sua decisão. Ou protelar as decisões que precisam ser tomadas. Talvez seja hoje uma excelente hora de tomar uma decisão abençoadora. Quero orar por você, antes da gente entrar na última das nossas palavras. Feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor pelas decisões que você tem na sua vida, pelo aquilo que você precisa tomar, apresentar diante do Senhor. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, assim como Jesus lá no Getsêmani, assim como Jesus lá na Galileia, junto com todas aquelas pessoas que queriam transformá-lo num rei. Tomou a decisão de sair, deixá-los lá e não dar conversa para aquilo que estava sendo dito. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a tomar as melhores decisões para as nossas vidas, em família, pessoal, espiritual. Pai, ajuda-nos a tomar decisões que possam agradar ao Senhor, a nos unir, a nos entrelaçar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a tomar decisões que vão gerar profundidade no relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. A última palavra que nós queremos partilhar com vocês, que vai nos ajudar nessa caminhada. A primeira qual foi mesmo? Eu acabei esquecendo. Qual é a primeira? Intimidade. A segunda é? Comunhão. A terceira é? E a quarta? Batalha. Batalhas. Não tem como você aprofundar num relacionamento com o Senhor se não encararmos as batalhas que são propostas para nós a cada dia, a cada momento. Se você é casado, tem batalha, é verdade? Se você está sozinho, tem batalha. Se você é adolescente, tem batalha. Se você é jovem, também tem batalha. Se você é pai, meu Deus, quanta batalha. Se você é avô, a batalha está presente. Então nós não ficamos isentos da batalha. E como Jesus venceu a sua própria batalha? A primeira batalha que enfrentamos é da perseguição. Porque como Jesus foi perseguido, né? E na ceia, lá em João capítulo 15, ele vai dizer, olha, assim como o Senhor, o Mestre, foi perseguido, não se esqueçam, vocês também serão perseguidos. Como eu e você sofremos essas perseguições? Pensa lá num cidadão jovem, animado, querendo agradar ao Senhor e dizer não para os impulsos sexuais e manter firme o seu relacionamento de namoro, de noivado, até a consumação do casamento. Meu Deus do céu, precisa ser caba forte, moça de Deus mesmo, para manter firme. Pensa num cidadão íntegro lá no seu trabalho. Pensa num homem que precisa manter firme os seus valores, de um homem casado, fora de casa, de uma mulher que não se deixa seduzir, nenhum homem que se deixa seduzir. Fidelidade, honradez, lealdade, abstinência sexual,
Tudo isso é confrontado dia a dia. Eu e você somos confrontados com isso. E algumas vezes vem zombaria, né? Ah, você é tonto, você é besta. Por que você... que isso? Tem que ser. Você tem que ser mais aberta. Nós somos mais pós-modernas. Hoje essas coisas ficam no passado. Vai ver com quem está ao seu lado para ver se fica no passado. Não fica. A batalha espiritual que eu e você vivenciamos, o apóstolo Paulo falou dessa luta, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades. Se eu e você não abrirmos os olhos, Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque ele quer destruir a minha vida e a sua. Nós estamos tentando ajudar pessoas que passaram pela cilada do diabo. Como é complicado, hein? Como deixa rebarba. Como deixa tristeza por onde passa. Pessoas que se perderam no meio da sua mente, do seu coração, das suas emoções e caíram na cilada do diabo. A cilada do diabo está tão chique que ela toca o seu celular. Ela manda lá um WhatsApp para você. Algumas coisas, algumas ciladas, algumas pessoas caíram em ciladas do conto do WhatsApp. Alguém ligando: mamãe. Alguns anos atrás eu chegava na casa da minha mãe e ela estava no telefone. E alguém do outro lado do telefone dizendo assim: mamãe, por favor, eles me prenderam. Aí ela olhou eu chegando em casa e ela falou assim: mas acho que você está enganada, porque meu filho está aqui, eu estou olhando para ele. Acho que você ligou para a mamãe errada. Batalhas da vida. A batalha de Jesus contra a popularidade. Vamos fazê-lo rei. A batalha de Jesus contra a perseguição. Vamos matá-lo. Eu e você vivemos essa batalha. Mas a pior batalha de todas, é a batalha que nos afasta dos planos de Deus para a nossa vida. Que por medo de abrir o coração e abrir a mente e ser tocado pela presença do Espírito Santo, nos acomodamos e nos acovardamos. Nós não perdemos a salvação, porque a salvação não é sua e nem minha, ela é de Jesus na cruz, e Ele nos dá pela graça sois salvos mediante a fé, e não pelos seus méritos, que você fez ou que você deixou de merecer, de fazer, mas Ele nos dá. Mas algumas vezes estamos amarrados por conta da vergonha, porque o testemunho que temos não é condizente com a obra que o Espírito Santo quer realizar, porque o nosso testemunho ainda é péssimo, e perdemos a batalha da vida. Não entramos em comunhão com o Espírito Santo na oração, porque temos medo da palavra do Espírito quando ele vem e bate direto contra o nosso pecado e revela a nossa maldade e os pensamentos ruins, assim abrindo a nossa vida e dizendo assim: está vendo? E eu não quero que isso aconteça, e eu fico quieto, eu não vou orar então. Eu não vou para a profundidade da palavra de Deus, porque ela revela a vontade do Pai para a minha vida, e eu não quero conhecer, porque é melhor eu não me envolver muito com isso, pastor, porque se eu conhecer eu vou ter que praticar, então é melhor eu ser um crente bem rasinho. Tá bom? Nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão com os irmãos, nos afasta do propósito do Pai. Batalhas da vida, eu e você vamos encará-las. Quero orar por você. Você está passando por batalhas? Amém?
Você está numa batalha lascada aí, daquelas tremenda, de joelho no chão, de cara no pó, uma batalha que está mexendo com a sua cabeça, com as suas emoções. Eu estou em aliança com algumas pessoas que estão para mim, ligam para mim e falam: pastor, por favor, me ajude em oração, porque eu estou no meio de uma batalha terrível, terrível, e é bom pedir ajuda. Peça socorro para o seu grupo menor lá, o seu central em casa, seus amigos, seu discipulador, sua discipuladora, peça ajuda. Não permita trilhar a batalha espiritual sozinho. Jesus levou seus discípulos juntos para essa batalha. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nossa vida. Queremos buscar do Senhor a intimidade. Queremos comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos. Queremos receber do Senhor a direção para a nossa vida. Mas também, Pai, queremos buscar do Senhor aquilo que é a vitória para todas as nossas batalhas. A Tua palavra nos orienta em Efésios capítulo 6 de usarmos a armadura do Senhor, a armadura de Deus. Cada uma daquelas partes é Jesus na nossa vida. A mente conectada à mente de Cristo, o coração guardado pela palavra do Senhor, as nossas mãos adestradas pela presença do Teu Espírito, os pés, a nossa vida, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra que vem do Senhor para nós. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a fortalecer a nossa vida espiritual, para não sucumbir às batalhas da vida. Senhor, talvez neste lugar estejam pessoas que já se perderam em meio às batalhas, que precisam da Tua direção, do Teu toque, para voltar os seus olhos novamente para o Senhor, para dizer: Pai, perdoa-me, eu preciso começar de novo. Ajuda-me a restaurar as minhas emoções, ajuda-me a restaurar a minha fé, a minha convicção daquilo que eu creio. Ajuda-me, Senhor. Pai, nós cremos no Senhor, e nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus, amém.